Oi pessoal, professor Russo Borne, conhecimentos gerais e atualidades aqui no 7º pré-vestibular reforço escolar. Vamos então fazer a correção sobre uma questão de fusos horários que é muito interessante quando fala na questão de saúde, né? Fusos horários, movimento do planeta e saúde, uma questão muito interessante. Vamos então lá para a nossa questão sobre fusos horários, ok? Muito bem. Casa que não entra sol, entra médico. Esse antigo ditado reforça a importância de que, ao construirmos casas, darmos orientação adequada aos dormitórios de forma a garantir o máximo de conforto térmico e salubridade. Você sabe que os médicos no passado sempre estimulavam que a pessoa tivesse um solarium, né, um momento de pegar sol. Você consegue transformar sua vitamina D no seu corpo com o sol, né? O sol é algo que nos gera felicidade, né? E se a pessoa não pega uma janela de sol, no mínimo por dia, é, pode haver complicações biológicas, né? É, questão de depressão, tudo tem algo a ver com o recarregamento das nossas, então, baterias. Então, em casa que não pega sol, entra médico. Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão belíssima aí, tá certo? Então, assim, confrontando casas construídas em Lisboa, ele nos dá, então, o lugar, né, ao norte do Trópico de Câncer, e em Curitiba, ao sul do Trópico de Capricórnio, para garantir a luz do sol, as janelas dos quartos não devem estar voltadas, respectivamente, para os pontos cardeais quais, né? Então, você sabe que ponto cardeal quer dizer ponto principal, norte, sul, leste e oeste. Então, quais são os pontos que não podem acontecer? Então, a gente tem que lembrar que o nosso mapa, nós temos aqui o nosso mapa mundi, que temos o continente americano, o continente africano, continente europeu, continente asiático e Indonésia. Onde é que passa a linha do Equador? Olha que interessante, essa questão exige que você tenha noção de onde passa a linha do Equador, de onde está o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio. Você sabe que o Trópico de Câncer ele está ao norte do planeta e o Trópico de Capricórnio está aqui ao sul. Se você confunde essas expressões, Câncer e Capricórnio, já sei, professor, eu vou decorar que Câncer começa com C. Não adianta, né, cara? Porque Capricórnio também começa com C. Então, um macete para você, um macete. Se você pegar as palavras Câncer e Capricórnio e você imagina que cada letra equivale, então, a um peso, um pequeno pezinho. Câncer, Capricórnio. Qual das duas palavras tem mais letras? Capricórnio. Se cada palavra, né, se cada letra tem um peso, qual das duas palavras é mais pesada? Câncer ou Capricórnio? Capricórnio, bem mais pesado, então ele fica para baixo, está mais pesado. Então, Câncer e Capricórnio, ok? Então, é uma das formas de macetes que você pode criar aí, ou você sabe outros, né? Mas não pode errar essas duas informações aí. Vamos voltar para a nossa questão, então. Legal. Então, você sabe que aqui, nessa parte central do planeta, nós temos aqui o Brasil, né? E o Brasil é cortado ao norte pela linha do Equador. Olha que importante. Então, a maior parte do Brasil está no hemisfério sul e 7% do nosso país está no hemisfério norte. Legal. Aqui nós temos o Trópico de Câncer, que passa na região mediana aqui do México, corta o continente africano, né? Corta o continente asiático aqui no sul. E você tem aqui, então, a Europa e Portugal está bem nessa porção aqui na frente aqui do oceano, né? Então, essa questão ela vai reportar que você teve aulas de geografia, você teve aulas de história, e os portugueses, quando fazem as grandes navegações, começam a se espalhar pelo mundo, né? Os portugueses vão chegar e vão contornar o continente africano, os portugueses chegam aqui no continente americano, então você tem a noção de onde está o continente, então, europeu, né? E onde está, então, Portugal, porque ele diz que Portugal está ao norte do Trópico de Câncer, verdade, está lá no norte. E aqui no sul nós temos, então, o Trópico de Capricórnio, que ele corta aqui o sul da América do Sul, corta o sul do continente africano, corta aqui a parte mediana da Austrália, ok? Então, você tem que lembrar, nesse momento, que o Trópico de Capricórnio, ele corta, então, a região sul do Brasil ao norte do Paraná. Olha que legal, né? Então, corta o sul do Brasil e
a capital de Curitiba, então ele está dizendo que fica ao sul do Trópico de Capricórnio. Olha que questão legal que nos exige diversos tópicos, né? Muito bem, ele está dizendo então que aqui uma cidade lá em Portugal, né, que está ao norte do Trópico então de Câncer, e uma cidade que está aqui ao sul do Trópico de Capricórnio, Curitiba. Então nós temos a questão de Sol. Você vai lembrar que o Sol, ele é um astro que ele então não nasce no mesmo ponto, né? Devido ao nosso movimento, nossa inclinação de 23 graus e 27 minutos, tem um momento em que o Sol está incidindo mais no hemisfério norte, no Trópico de Câncer. E quando o nosso planeta vai lá para o outro lado, ele está inclinado 23 graus e 27 minutos, existe um momento que o Sol incide mais na parte sul, no Trópico de Capricórnio, ok? Então, quando ele está nessa posição, o Sol incide mais no Trópico de Câncer. Quando ele está na outra posição, ele incide no Trópico de Capricórnio. Percebe que quando ele está fazendo esse movimento, né? Esse movimento aqui, ó, então ele está no Trópico de Câncer, vai passar pela linha do Equador, ó, equinócios. Equinócios quer dizer meia estação, ou seja, primavera e outono, né? E quando ele vai lá para o outro lado, o Sol pega mais no sul, é verão no hemisfério sul. Então, o Sol, ele uma hora está no Trópico, ele nasce no Trópico de Câncer, depois ele nasce no Equador, depois ele vai nascer no Trópico de Capricórnio, ok? Então, vamos lá para a nossa questão, né? Se você reparar, nós então temos os equinócios, né? Aqui nós temos então uma representação do Sol, temos então aqui o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, linha do Equador, Trópico de Capricórnio. Existe um momento em que o Sol vai nascer nessa região e ele vai então nascendo cada vez, né, em um lugar diferente. Já aconteceu de você ter um momento em que o Sol pega bem no meio de uma estrada, que geralmente não acontece, e atrapalha a visão, os carros ficam ali incomodados, né, com o Sol nos olhos, né? Então, isso é por causa do movimento que o Sol faz de deslocamento do Trópico de Câncer para o Trópico de Capricórnio, voltando para o Trópico de Câncer. Muito legal, né? Então, nós temos uma outra imagem belíssima aqui, que mostra, então, fotografias sendo realizadas, né? E mostrando o deslocamento que o Sol faz. Então, aqui nós temos uma área que foi delimitada, né? Aqui nós temos uma península nessa região, e o Sol, então, se deslocando desde Câncer até, então, Capricórnio. Olha só que interessante. E a gente, claro, no dia a dia, a gente não consegue reparar essas coisas, né? Belíssimas da natureza. Então, nós temos aqui no hemisfério norte Portugal, no hemisfério sul aqui nós temos Curitiba. O Sol, então, tem um momento que ele nasce no Trópico de Câncer, depois na linha do Equador, depois aqui no Trópico de Capricórnio. Legal. De qualquer forma, essa faixa central é onde o Sol sempre está. Muito bem, se estiver em Portugal, alguém que vai fazer uma casa e vai colocar, então, essa casa, né, com as janelas, né, dessa casa aqui, as janelas, então, para o sul, o Sol, quando passa nessa região, vai iluminar os quartos, não vai ter problema de doença. Onde é que ele não pode colocar janela? Se ele colocar para o leste, o Sol nasce no leste, né? Se ele colocar janelas para o leste, de manhã o Sol vai incidir, vai ser ótimo, né? Então, não é para o leste. Se ele colocar para o oeste, quando o Sol mergulhar aqui, né, vir para o oeste, ele vai, então, incidir Sol. Para onde é que nunca vai pegar Sol? Para o norte. Então, respectivamente, aqui no norte, não deve colocar os quartos, não é prudente colocar os quartos, porque o quarto é onde a pessoa fica uma grande parte do momento descansando. Então, se o Sol conseguir incidir sobre a cama, né, sobre o quarto, vai sarar o quarto, né, vai sanear o quarto com os raios solares, vai impedir fungo, vai impedir mofo, é muito interessante. Muito bem, continuando, nós então temos aqui, temos então aqui ó, no hemisfério sul, né, temos então aqui Curitiba. Então, se colocar os quartos para leste, quando o Sol nasce aqui, ele vai incidir, né, de manhã. Se colocar para o norte os quartos, então, quando o Sol passar por aqui, vai iluminar, e também para o oeste vai iluminar. Onde é que não pode? Para o sul, ok? Então, para o sul. Então, nós temos aí uma questão bastante interessante. E qual é, então, a resposta? Assim, confrontando casas construídas em Lisboa,
ao norte do Trópico de Câncer e em Curitiba, ao sul do Trópico de Capricórnio. Para garantir a luz do Sol, as janelas dos quartos não devem estar voltadas, respectivamente, para os pontos o quê? Norte e sul. Essa, então, é a resposta. Muito legal essa questão, que envolve questão de conhecimento de saúde, né? Que envolve, então, o posicionamento do Sol, nasce no leste, se põe no oeste, nasce no oriente, né? Ou se põe no oriente, uma questão pode ficar diferente por causa disso. Onde o Sol está delimitado, então, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, uma questão bem legal, ok? Nós somos uma área de reforço escolar, o 7º pré-vestibular reforço escolar, se você necessitar reforçar disciplinas de matemática, química, física, português, idiomas, várias disciplinas, né? Nós temos, então, reforço para você. Se você quer se preparar para o Enem, quer resolver questões da UFSC, quer resolver questões de outras universidades, preparar-se para o seu vestibular, para as suas provas escolares, né? Venha estudar com a gente. Os telefones, então, estão no seu vídeo, ok? Então, entre em contato pelos telefones, informe-se, agende o seu horário, venha estudar com a gente. É isso aí.